Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Você que nos acompanha ao vivo também, Deus te abençoe onde você estiver. Se tiver lugar ao seu lado, que eu duvido muito, se você puder levantar a mão, tem muita gente em pé lá atrás, presta atenção aí se dá tempo de você se localizar. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do Apocalipse, o capítulo 17, na verdade, os capítulos 17 e 18. O Apocalipse, os capítulos 17 e 18. Estamos estudando todo o livro do Apocalipse e no que me toca, no que me diz respeito, graças a Deus, estamos chegando ao fim, porque está difícil demais estudar essa porção do Evangelho que é o livro do Apocalipse. Se você já achou o seu lugar, já se acomodou, eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua presença no meio de nós e consagramos mais uma vez esse tempo, esse lugar. E cada um de nós consagramos os nossos corações ao Senhor e pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a Tua verdade e a toda a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse foi um livro escrito por volta do ano 100 da era cristã, quando o imperador romano era Domiciano, e esse é um período em que a perseguição contra os cristãos estava num seu momento de maior intensidade, de grande fúria do espírito conquistador romano. Roma era a cidade luz, Roma era a cidade luz para todos os povos, chamada também a cidade-mãe de todos os povos. Mas Roma representava toda a violência do Império Romano, não apenas contra os cristãos, mas contra todos os povos que estavam ao seu redor, e na sua volúpia de conquista, Roma agia de maneira muito cruel, espalhando corpos, derramando sangue para todos os lados. O povo cristão espera o julgamento de Roma e pergunta a Deus quando a justiça vai se manifestar e quando Deus vai interferir na história para fazer parar essa máquina de violência que é o Império Romano. O livro do Apocalipse vem evoluindo nos julgamentos de Deus e estamos chegando ao ápice, estamos chegando aos momentos finais do julgamento de Deus. Aqui é praticamente o penúltimo grande momento de julgamento, quando um anjo fala com João, apóstolo, e o convida, dizendo no capítulo 17, no versículo 1, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, da grande meretriz. Então o anjo leva o apóstolo João, o arrebata em espírito, ou no espírito, para um deserto. E diz aí o versículo de número 3, que ali João viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então há uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, sobre a besta uma mulher. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, na testa da mulher: mistério,
Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada. Uma mulher bem vestida, coberta de joias, montada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, trazendo na testa esta insígnia de mãe das meretrizes, das prostitutas, e embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. João segue adiante no versículo 8, ele diz que a besta era e já não é diferente de Deus, o grande eu sou, que era, que é e há de vir. A besta era e já não é. A besta tem dias contados, é efêmera. A besta não se sustenta. Deus era, é e sempre será. Aquele que se opõe a Deus era e já não é. Diz o versículo 9, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Roma ficava assentada sobre 7 colinas. Logo, Babilônia é Roma, Roma é Babilônia. Também são 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu, mas quando surgir, permanecerá durante pouco tempo, e a besta, que era e agora não é o 8º rei. Sabemos que na Bíblia Sagrada, 7 é o número da plenitude, da totalidade. Estes reis que pretendem ser 7, jamais conseguem ser 7. São 5, são 6, são 8, 8 confundidos com 7, mas não são 7. 7 é o número da plenitude, 7 é o número da divindade. Não é o número da besta, não é o número do governo da besta, é o número do governo divino. Mas vamos seguir na linguagem simbólica do Apocalipse. Versículo 12 do capítulo 17. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles, os reis, os 10 reis que receberão autoridade e reino, eles têm um único propósito: darão seu poder de volta para a besta. Então, olha que confusão que é, nós temos em 12 versículos. Tem uma mulher sentada sobre uma besta. Essa mulher é a Babilônia, que é Roma. Essa besta sustenta Roma. E sustenta os imperadores de Roma. São as cabeças. Mas essa besta também sustenta e dá poder e autoridade para os reis e os reinos que estão ao redor de Roma. E os reis e os reinos que estão ao redor de Roma devolvem a autoridade que receberam à besta. E o que fazem então a besta e os 10 reis que estão em volta de Roma? Fazem 2 coisas. Primeiro, eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Então quem é a besta? É aquela que age em oposição ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus crucificado e ressurreto. Jesus que foi morto na cruz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é a besta? A besta é aquela que se opõe ao Cordeiro. A besta é aquela que sustenta Babilônia, Roma,
sustenta os reinos que estão ao redor da Babilônia, de Roma, joga os reinos uns contra os outros, jogam os reinos contra Roma e jogam os reinos contra o Cordeiro. E no versículo de número 14, guerrearão contra o Cordeiro, mas perderão. Mas no versículo 16, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Quem é a prostituta? É Roma. Odiarão a prostituta, eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Esse é um capítulo que assim, é importante tirar as crianças da sala. Porque ele já começa, venha, vou lhe mostrar o julgamento da prostituta. A mulher sentada na besta, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher sentada na besta, João a chama de Babilônia, mas na verdade é Roma. Ele não pode falar que é Roma, porque ele está lá em Roma. Ele está ali no contexto da perseguição romana. Então é a Babilônia. E veja o que diz o versículo 18, do capítulo 17. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Reina por enquanto, porque os 10 reis irão comer a grande cidade, irão destruir a prostituta, deixá-la nua em praça pública exposta ao escândalo. Mas ela, Roma, está governando sobre todos os reis da terra. E essa mulher é uma cidade, é Roma. É a Babilônia, é Roma, mas não é apenas a Babilônia e não é apenas Roma. Essa cidade, ela é a totalidade do que nós seres humanos conseguimos construir. É a totalidade, é o que representa o máximo da nossa capacidade de produzir, empreender e construir na história. O que nós fizemos? Cidades. O que Deus fez? Deus fez um jardim. Deus fez um jardim a leste do Éden. Chamávamos de paraíso. Deus colocou ali o ser humano num jardim. Mas o que o ser humano expulso do jardim fez? Fez cidades. Fez Babel, Babilônia. Fez Roma. Fez São Paulo. Fez Tóquio. Fez Nova York. Fez Berlim. Fez Londres e fez Paris. Fez Las Vegas. Nós fizemos cidades. O Apocalipse está dizendo para nós que as cidades que construímos, os reis que nomeamos ou que reinam sobre nós, agem no espírito da besta. E agem no espírito da besta contra o Cordeiro. Em outras palavras, o que o Apocalipse está dizendo para nós é que ao longo da história e da civilização humana, há 2 grandes princípios de governo atuando constantemente. O princípio da besta, que sustenta a cidade de Roma, como sustentou a Babilônia, como sustenta São Paulo, como sustenta Brasília. A besta sustenta as cidades. E a besta e as cidades estão em confronto com o Cordeiro. Então há o princípio da besta e há o princípio do Cordeiro. E a besta e seus reis lutam contra o Cordeiro e contra o povo do Cordeiro. Diz aí o versículo de número 14 do capítulo 17, que o Cordeiro, que é o Senhor dos senhores, vence a besta, e com ele os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. Então o capítulo 17 é uma besta que sustenta cidades, cidades organizadas no espírito da besta, que afrontam o Cordeiro e afrontam o povo do Cordeiro. O que está acontecendo aqui no Apocalipse 17 e no 18 é que finalmente a casa da besta caiu. Roma caiu. Porque o grito do capítulo 18 no versículo 2 é: caiu! Caiu a grande Babilônia!
Caiu Roma, caiu. A cidade desmoronou. Esse sistema da besta, esse sistema bestial, desmoronou. Foi desmascarado. Foi destruído. Foi encerrado. O Cordeiro venceu. E quando cai essa cidade de Roma, ela, que no versículo 4 do capítulo 17, era uma senhora bem vestida e bem ornamentada, agora no capítulo 18, versículo 2, se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. A máscara de Roma caiu. A máscara de Roma finalmente caiu. E o que se pode perceber depois que a máscara desmorona? O que é que cai? E por que é que cai? No versículo 9 do capítulo 18, caem os reis da terra. Os reis que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo. Os reis da terra caíram. Ora, em linguagem atualizada, se você apertar a tecla SAP de Apocalipse, você vai encontrar um discurso absolutamente político. O mundo da política desmorona. A política da besta desmorona. Os reis sustentados pelo espírito da besta, os seus reinos desmoronam. O que é política? Política é a organização da polis. Polis, a cidade. Política é a maneira como nós nos relacionamos para organizar a cidade. O que é fazer política? Todos nós fazemos política. Alguns de nós fazemos políticas ou fazemos política partidária. Alguns de nós concorremos a eleições, alguns de nós governamos, mas todos nós fazemos política. Todos nós nos organizamos e nos relacionamos para ajustar da melhor maneira possível a cidade. O que Apocalipse 18 está dizendo é que essa política que funciona, essa organização da cidade que funciona de acordo com o espírito da besta, desmorona. E como é que funciona uma cidade de acordo com o espírito da besta? Funciona com o pessoal do capítulo 18, versículo 11, com os negociantes. O critério de organização das cidades animadas pelo espírito da besta é econômico, é mercado, é negócio, é business. As nossas cidades estão organizadas a partir do critério econômico. Dinheiro. O dinheiro manda nas nossas cidades. O dinheiro manda na organização do mundo. Esse critério econômico é que recebe o julgamento de Deus, e é por causa dessa Roma, cuja política se fundamenta no mercado, que Deus vem julgar Roma e derrubar essa casa. O que é que está acontecendo aí? Leia comigo os versículos do capítulo 18 a partir do 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Que mercadoria? Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas humanas. Por que é que Deus vai julgar a Babilônia? Por que é que Deus julga Roma? Por que é que Deus julga São Paulo? Por que é que Deus julga Brasília? Por que é que Deus julga o Brasil? Por que é que Deus se interessa em julgar as nossas cidades?
Porque as nossas cidades compram e vendem almas e corpos humanos. Deus, quando vem julgar a cidade, o que é que Ele está tentando proteger, preservar? O que é que Ele está querendo guardar? O que é que Ele está querendo salvar? Corpos e almas humanas, o ser humano, é isso que Deus quer proteger. Deus quer proteger o ser humano. O que é que gera em Deus o impulso, o ímpeto, que torna inevitável que Ele se levante para julgar? O fato de que nós colocamos preço naquilo que tem valor absoluto. Nós confundimos seres humanos com madeira, mármore, canela, tempero, bolsa, camisa, iPhone, sapato, carro. Os seres humanos entraram no mercado, eles são comprados e vendidos. E sabe como isso funciona? Mercado. Eu faço parte do mercado. Eu estou inserido no mercado. Eu estou inserido no mercado de trabalho. Sou remunerado pelo meu trabalho. E porque estou inserido no mercado de trabalho e tenho dinheiro como paga do meu trabalho, eu também estou inserido no mercado de consumo. Consumo. E as nossas cidades têm um mercado e têm as periferias do mercado. E como nós chamamos as pessoas que estão fora do mercado? São excluídos. Os excluídos. Um dos nossos presidentes chamou essas pessoas que estão do lado de fora do mercado de pés descalços e descamisados. Estão fora do mercado. Os sociólogos contemporâneos chamam de sobrantes. Os sobrantes. Sobrou de onde? Sobrou do mercado. Você sobrou. Você sobrou. Sobrou do mercado de trabalho, sobrou, portanto, do mercado de consumo. Para que serve você? Você serve para mim como mão de obra barata, você serve para mim como uma peça que tem preço, que eu compro e vendo, eu negocio você. Eu negocio você, coloco preço em você, e se você não aceitar o preço que eu te dei, eu te tiro da minha frente, porque atrás de você tem uma fila imensa de gente querendo entrar no mercado por um preço mais baixo do que o preço que eu pago por você ou para você. Apocalipse é um livro que foi escrito há 2000 anos, mas eu perguntaria para você se ele é um livro atual ou é um livro ultrapassado. Mercado. O ser humano tem valor absoluto. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é o valor de um ser criado à imagem e semelhança de Deus? O mesmo valor daquele que nele colocou a sua imagem. Se nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos um valor divino. Divino. E o Apocalipse 18 vem para mostrar isso para nós. Vem para mostrar para nós que todo poder exercido com a lógica da besta, ele será um poder que produzirá vítimas, que vai derramar sangue e vai gerar sobrantes, vai gerar excluídos. E esses excluídos clamam por justiça. E nós estamos aqui no meio da Babilônia. A nossa Babilônia, a nossa Roma, chama-se São Paulo. Que produz muitas vítimas. Que deixa muita gente do lado de fora do nosso circuito, do nosso raio de convivência da classe média e da elite paulistana. Tem muita gente do lado de fora do nosso raio e do nosso círculo de relações. Essa gente sobrou.
E São Paulo é uma cidade à semelhança da Babilônia, à semelhança de Roma. Mas a casa vai cair. E Deus há de trazer julgamento para tudo isso. Deus há de trazer julgamento. E aí, quando Deus trouxer o julgamento, haverá uma nítida percepção de quem é quem. Porque no capítulo 18, o versículo 9, diz aí, no capítulo 18, o versículo 19, diz aí que quando a cidade despenca, alguns se vestem de luto. E no versículo 20, alguns outros celebram. Essa é a grande diferença dos habitantes da cidade. É que quando a cidade é desmascarada, quando a cidade cuja política é bestial, despenca, alguns lamentam e choram que a cidade caiu. A casa caiu, aí tem a turma que chora porque a casa caiu. Mas tem uma turma que diz, graças a Deus a casa caiu. Agora você imagina que, falando português claro, tá bom? Nós estamos falando de política, mercado. A Oscar Freire afundou. Vai ter gente chorando. O Shopping Cidade Jardim afundou. Vai ter gente chorando. A 25 de março afundou. Vai ter gente chorando. Mas vai ter gente dizendo, graças a Deus essa ordem bestial passou e o Cordeiro vai reinar. E sabe que é muito interessante que Jesus deixa isso muito claro quando ele visita uma cidade chamada Gadara, ou uma região. Mas ele visita a terra dos gadarenos. Ele visita uma cidade ali. E naquela cidade, há um homem que está tomado pelo espírito da besta. Há um homem bestializado, demonizado ou endemoniado, como a gente costuma falar. E esse homem, ele fica lá na montanha, amarrado, acorrentado, enjaulado, porque ele causa destruição a si mesmo e causa destruição na cidade. Então o pessoal da cidade acorrenta o cabra e coloca lá na montanha. Mas ele é tão forte, e a besta que vive nele é tão forte, que ele arrebenta as correntes, arrebenta a jaula e volta para a cidade para tocar horror na cidade. E a cidade pensa que ele é a besta, que ele é o demônio e que o espírito da besta está nele. A cidade se acha maravilhosa e acha que ele é o endemoniado. Aí chega Jesus. Chega Jesus e se encontra com esse homem. E ao encontrar-se com esse homem, Jesus o liberta. Jesus o liberta da escravidão do espírito da besta. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 20, se diz que este homem agora está assentado, vestido e em perfeito juízo, ouvindo Jesus falar. Ele está novamente em sociedade. Ele foi inserido. Ele agora não é um excluído, um sobrante, ou um bestial enjaulado. Ele é alguém que volta ao convívio da cidade. Mas quando o espírito da besta se encontrou com Jesus, o espírito da besta diz assim, não nos mande de volta para o inferno. Mande-nos para aquela manada de porcos. E Jesus diz, então vai. E os porcos se precipitam no mar e se afogam. E os donos dos porcos reclamam com Jesus. Ei, você destruiu os nossos porcos? E Jesus bem poderia ter dito, não, espera um pouquinho, não seria o caso de vocês se alegrarem, porque eu libertei um ser humano? Vocês estão chorando os seus porcos, em vez de se alegrarem com um ser humano?
O que é que Jesus faz? Ele simplesmente demonstra que naquele ser humano enjaulado, aquele ser humano que está dentro de uma cela de delegacia, que está dentro de um presídio e que está agora tocando horror na nossa cidade, por isso que a gente quer andar de carro blindado, porque eles estão tocando horror na nossa cidade, que o demônio está neles. Mas aí vem Jesus e diz o seguinte: ei, espera um pouquinho. E vocês que valorizam mais os porcos do que os seres humanos? A diferença entre os demônios que estão naquele homem e os demônios que estão em vocês não é nada, não tem nenhuma. E a diferença entre vocês e aquele homem que está lá tocando horror na cidade, ou que está enclausurado, enjaulado, a diferença entre vocês é que vocês estão bem vestidos. É que vocês parecem que não são bestas, mas vocês são. Porque vocês valorizam mais os porcos de vocês do que os seres humanos. Vocês são como Roma, vocês são como a Babilônia, vocês são como Wall Street, vocês são como Berlim, vocês são como São Paulo. E a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é: no dia em que a casa cair, se nós vamos chorar, ou se nós vamos dizer graças a Deus essa casa caiu. Se no dia em que Jesus fizer justiça, se nós vamos chorar, lamentar porque os nossos privilégios se foram, ou se nós vamos dar graças a Deus porque agora os nossos irmãos, que antes estavam excluídos e à margem, estão sendo trazidos à mesa da comunhão. No dia em que Jesus fizer a casa de São Paulo cair, nós vamos dizer graças a Deus, a justiça está começando a varrer esse país, ou nós vamos chorar? Esse é Apocalipse 17, 18. A convocação que nós ouvimos hoje do Apocalipse está no capítulo 18, versículo 4. Saiam dela, povo meu. Saiam dela. Dela quem? Saiam de Roma. Saiam da Babilônia. Saiam de São Paulo. Saiam dessa cidade que está construída em cima da lógica econômica de mercado, em que seres humanos valem menos do que coisas. Saiam dela. Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. Apocalipse 18, versículo 4. Bom, mas eu não tenho como sair de São Paulo. Como eu vou sair de São Paulo? Aliás, eu vou sair de São Paulo e vou para onde? Vou morar nos Estados Unidos, que é o meu desejo? É outra Babilônia. É outra Roma. Muito mais confortável do que a nossa Babilônia. Mas é outra Babilônia. Eu vou o quê? Morar na Europa? Onde eu vou morar se eu sair de São Paulo? Eu vou morar em Curitiba? É outra Babilônia. Vou morar em Belo Horizonte? Vou morar em Salvador? É outra Roma. Eu não posso. Imagina você chegar para o seu chefe amanhã e você diz assim: é o seguinte, eu gostaria de lhe dar uma palavra rápida, doutor. Eu fui na igreja ontem. Queria dizer que o senhor é uma besta. O senhor exerce o seu poder aqui dentro da nossa empresa com o espírito da besta. E esse conselho de administração que está acima do senhor, também é tudo gente bestial. E as metas que os senhores estabeleceram para mim, para o meu departamento e a minha equipe, elas são absurdas, são inexequíveis. E se eu tiver que trabalhar para alcançar essa meta, eu vou destruir a minha saúde, a minha família. E corro o risco de chegar no final do mês, não tendo atingido a meta, não tendo produzido, gerado o resultado que o senhor esperava, o senhor me cuspir. Então, antes que o senhor faça isso comigo, eu vou demitir o senhor está demitido. Faça isso amanhã. Demita.
Aí você chega em casa e diz assim: querida, demiti meu chefe. Ela vai dizer assim: nós vamos amanhã comer o quê? Morar aonde? Como vamos pagar a escola? Como vamos pagar a conta de luz? E aquela nossa viagem para a Europa que já estava combinado, que você falou que ia me levar. E aí, eu tenho que fazer perguntas para mim mesmo. Eu não posso sair de São Paulo, mas eu posso permitir que o espírito da besta, que manda em São Paulo, não me domine. Eu posso romper com o espírito da besta. Não foi assim que Jesus orou por nós? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não nos deixes cair em tentação. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O mundo vai odiar vocês, porque o mundo é governado pelo espírito da besta, que está em oposição ao Cordeiro. E vocês, que são o povo do Cordeiro, eu que pretendo ser um servo do Cordeiro Jesus, eu sou um destes que corre o risco de ter o sangue derramado, para que essa besta chamada Roma, Babilônia e São Paulo se embriague com o meu sangue. Capítulo 17, versículo 6, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus, o meu sangue. Porque eu sou uma testemunha de Jesus. Capítulo 18, versículo 24. Depois que a Babilônia caiu, Roma caiu, São Paulo caiu, nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Eu pretendo ser um santo de Deus, um profeta de Deus, o meu sangue nessa cidade. O que eu não quero ser é um derramador de sangue. O que eu não quero ser é uma vítima de São Paulo, da besta romana, da Babilônia. Eu quero estar aliado e associado ao Cordeiro. E se o meu sangue for derramado, eu espero que o Espírito Santo de Deus não me deixe fraquejar nesse momento de vender a minha alma para ficar de bem nessa cidade bestial. E em termos simples, eu faço 3 perguntas para mim, na verdade, 3 perguntas que eu imagino Deus fazendo para mim, para que eu possa discernir se eu estou alinhado com o Cordeiro ou se eu estou alinhado com a besta. Se eu sou realmente uma testemunha de Jesus, um filho de Deus vivendo em São Paulo, ou se eu sou mais um alienado, mais representativo da elite paulistana do que representativo dos filhos de Deus. Porque o perigo é muito grande. E o que eu imagino Deus perguntando para mim? Eu imagino Deus perguntando para mim o seguinte: Ed René, quer saber mesmo? Sim, senhor. Então responde para mim algumas perguntas. A primeira: como é que você cuida do seu dinheiro? Fala assim: como assim, senhor? Como é que eu cuido do meu dinheiro? O que você faz com o seu dinheiro? Eu pago minhas contas e se divirto. Deus fala: como é? Quer dizer, paga suas contas e se divirta. Tá bom, só isso? Você paga as suas contas e se diverte? Só isso? Você não pensa em repartir? Você não pensa em olhar para quem está fora do seu círculo? Para quem está à margem? Você não pensa em doar? Você não pensa em ser generoso? O que você faz com os seus talentos, os seus conhecimentos? O que você faz com as suas habilidades, as suas competências, a sua inteligência? Você não pensa em repartir isso e abençoar o maior número possível de pessoas ao seu redor? Você usa os seus recursos só para você?
você é uma besta. Talvez Deus perguntasse mais assim ainda nessa categoria do dinheiro. Ed René, como que é assim a sua identidade assim? O que é que forma a sua identidade? É a roupa que você veste? É a marca que está estampada na sua camisa, as fivelas que estão penduradas em você, o carro que você dirige, ou você é mesmo um ser humano? Porque se você depende de dizer, aqui é o pastor Ed René da IBAB, para se achar alguma coisa, você é uma besta. Inclusive uma besta iludida, porque quando você envelhecer, começar a não ter como falar coisa com coisa, o pessoal não quiser te ouvir, ninguém quiser mais te dar atenção, vai surgir um cara mais novo e eles vão te cuspir. Fala, não vão não, senhor. Vão. Você está se escondendo atrás da sua função. Você é um ser humano. Você é um filho amado de Deus. Você não é pastor. Você não é o bairro que você mora. Você é um ser humano. Eu já não sei se eu estou passando nesse teste. E aí Deus diz assim, você quer saber mesmo se você é um sujeito alienado paulistano, ou se você é um dos meus filhos aí em São Paulo? Eu digo, quero sim, senhor. Como é que você se relaciona com as pessoas assim? As pessoas para você, elas são a minha imagem, a minha semelhança diante de você, ou elas são coisas que você usa, que você descarta, que você abusa, que você usa para sua própria satisfação, que você se relaciona de maneira utilitarista, enquanto lhe convém você se aproxima, quando lhe convém mais você se afasta? Como é que você se relaciona com as pessoas? Você é um ego absoluto? Porque egos absolutos não habitam o mesmo espaço. Egos absolutos precisam matar os outros egos para que eles possam reinar sozinhos. O espírito da besta é assim, os 10 reis que estão governados por Roma, eles estão loucos para destruir Roma e assumir o lugar de Roma. Eles estão iludidos que o que mal eles sabem é que quando eles assumirem o lugar de Roma, surgirão outros 10 reis conspirando contra ele. Porque egos absolutos não partilham, não convivem, não têm comunhão. Pegue 2 pessoas com egos absolutos, traga essas pessoas ao altar, abençoe essas pessoas, despeça-as para a lua de mel. Elas voltarão em crise conjugal. Egos absolutos. Que querem ser servidas, não querem servir. Querem ter as suas expectativas satisfeitas, mas não querem se comprometer. O pastor Levi acabou de falar para nós. A gente geralmente tem muita expectativa do que vai receber dos outros e pouco compromisso em servir aos outros. Egos absolutos. Como é que você se relaciona, hein, Ed René? Agora, a terceira coisa que eu acho que Deus me perguntaria, e eu vou terminar e pedir para o coro começar a subir, prestando atenção, por favor. Eu acho que Deus me perguntaria assim, Ed René, assim, das suas lágrimas, quantas das suas lágrimas, ou que proporção das suas lágrimas, são derramadas por outras pessoas além de você mesmo e dos seus? Por quem você chora, Ed? É só por você e pelos seus? Você chora somente as suas dores? Você chora somente o seu sofrimento? Ou você é capaz de chorar outras dores? Você é uma pessoa ensimesmada? Ou você consegue enxergar o que está do lado de fora das fronteiras das suas relações? Quer um exemplo para nós hoje, no mundo em que a gente está vivendo? Essa questão dos refugiados. Não é simples. Não é simples abrir fronteiras para refugiados do mundo islâmico. Não é simples. Nós estamos ouvindo que no mundo existem aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos, ou adeptos da religião islâmica, do Islã. As agências internacionais de informação dizem que desse 1 bilhão e 700 milhões,
apenas 10 a 15% são radicais. Bom, 10 a 15% de 1 bilhão e 700 milhões dá quanto? 200 milhões. Só tem 200 milhões de radicais. É pouco. Só tem 200 milhões de pessoas que estão dispostas a se explodir na Praça da Sé. A entrar na Europa, a entrar na Inglaterra, na Alemanha, na França. Não é simples. Não é simples abrir as escolas, os hospitais, abrir as casas, abrir o mercado de trabalho. Tudo isso que é pago e financiado pelo imposto de quem está incluído. Aí chega um monte de gente que está do lado de fora e que não pagou imposto para construir o hospital e quer usar o hospital agora. Não é simples. Agora, será que a gente consegue imaginar o que é um homem ter a sua casa em escombros na Síria, sair de casa com a roupa do corpo e 2 sacolas, uma mulher e 3 crianças, e ir para o mundo, porque ou eu saio daqui ou eu vou morrer, ou eu saio daqui ou os meus filhos vão morrer? Será que nós choramos por eles? Nós os enxergamos como um problema nosso? Nós os vemos como os nossos irmãos? Não importa se eles vão vir aqui nos explodir. Nós não somos o povo do Cordeiro? E na verdade, e a maioria que não é radical, quem vai estender a mão para essa gente, para esse povo? Muitos dos nossos familiares e dos nossos pais foram imigrantes. Mas muitos dos nossos avós foram refugiados. Os meus avós foram refugiados no Brasil. Eles saíram de uma guerra no Mar Báltico. Eles saíram de um momento de conflito da Rússia contra a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Os meus avós vieram para o Brasil como refugiados. E foram acolhidos aqui no nosso país. Provavelmente os seus avós, os seus bisavós também. Eles não são eles são nós. E as lágrimas que nós derramamos não podem ser lágrimas apenas por nós. Nós não podemos ser tão egocêntricos, egoístas e tão ensimesmados, porque isso é espírito de besta. O espírito do Cordeiro é o espírito da doação, é o espírito do sacrifício, do acolhimento, da partilha, da generosidade. E se possível, ou se necessário, perdão, um espírito de quem está disposto a derramar o seu sangue. Em sacrifício de amor, somos nós. Quer um outro exemplo? É essa canção que nós vamos cantar. Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos. Essa canção que nós vamos cantar diz assim: diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga para os abatidos, não percam a fé. Sabe como eu canto essa canção? É que eu sou o temeroso e o coral está cantando para mim. Ed René, não tenha medo, não há nada a temer. Ele vem para te salvar. Não perca a fé, não desista, não desanime. Ele vem para te salvar. E aí eu fico cantando dizendo: isso, Jesus, vem para me salvar. Vem para me salvar. Olha as minhas lágrimas, olha a minha situação, olha a minha vida. E eu não quero desdenhar do seu sofrimento. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é chorar, por mim e pelos meus. Mas Jesus nos convida a somar as nossas lágrimas por nós e pelos nossos. Lágrimas pelas vítimas dessas Romas, dessas Babilônias e dessas São Paulo, que estão à nossa volta. E essa música não é
Ele vem para te salvar. A música é: diga ao cansado, ao abatido, ao temeroso, diga. Então eu queria que você ouvisse essa música agora, o coral dizendo assim: ei você que está chorando a sua lágrima, você que está preso dentro do seu sofrimento, você que está aí dentro desse quarto escuro achando que você é a única vítima do mundo, você não é. Você, levante-se, diga aos outros que Jesus é esperança, diga, vá servir, nem que seja para você ir lá na casa do outro que sofre e dizer assim: sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim chorar junto com você, o meu sofrimento e o seu, a gente chora junto, que aí Jesus economiza a viagem e abençoa nós dois aqui no mesmo lugar. Não precisa ir lá, depois vir aqui, abençoa nós dois aqui. Diga, saia daí do papel da vítima, junte-se ao povo do Cordeiro e seja uma testemunha de Jesus. A minha oração essa noite é que Jesus alcance você e te salve. Te salve do espírito da besta, do espírito de São Paulo. Que Jesus te salve do seu sofrimento, da sua dor. Que Jesus te salve da sua angústia, da sua ansiedade, do seu medo, da sua desesperança. Que Jesus te salve. Mas que Jesus te levante, porque a música que nós vamos cantar diz: contempla ao Senhor e te levantarás. E quando você se levantar, o que você vai fazer? Você vai sair para dizer para os outros o que aconteceu com você, o que Jesus fez com você e que pode fazer por eles também. Então, enquanto nós cantamos, eu queria poder terminar orando por você e convidando você a sair do seu lugar e mudar de lugar. Sair do lugar da vítima e se colocar no lugar da testemunha de Jesus. Fala: olha, pastor, essa palavra veio para mim hoje à noite. Eu estou aqui preso na minha lágrima, mas eu quero levar a minha lágrima aí na frente, no altar, e colocar aos pés de Jesus e dizer para Ele que Ele pode me tirar do lugar da vítima e me colocar no lugar da testemunha. Eu quero trocar de lugar. Então, enquanto nós cantamos, se você quiser vir, pode vir. Eu tenho muita alegria e prazer de orar por você. Nós vamos cantar e vamos orar, e depois nós vamos sair para dizer para o mundo: não perca a fé, não perca a esperança, não tenha medo, porque Jesus está vindo para te salvar, e a prova de que Ele está vindo é que eu cheguei. Eu sou a primeira boa notícia para você. Eu cheguei e Jesus me mandou aqui para te salvar. Então, enquanto nós cantamos, pode vir. Nós vamos orar juntos ao final. Ele vem para ti.
Deus nosso Pai, obrigado pela Tua presença no meio de nós nessa noite. E nós, juntos como igreja Tua, numa só voz, nós louvamos o Teu nome e Te adoramos. A Ti, Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E clamamos que Tu venhas ao encontro daqueles que clamam pelo Teu socorro, os temerosos, os abatidos, os cansados de lutar, os cansados de sofrer, os cansados de suplicar. Que Tu venhas ao socorro daqueles que estão perdendo a fé, perdendo a esperança. Que Tu venhas colocá-los novamente de pé, restaurar as suas vidas, que eles Te contemplem, que eles Te enxerguem, que Tu Te reveles a eles, que eles Te conheçam de verdade, de verdade, de verdade. E nós Te pedimos, ó Pai, leva-nos para esse mundo, para essa Babilônia que é a nossa cidade de São Paulo, como testemunhas do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça. Perdoa-nos quando funcionamos com o espírito da besta, quando pensamos, sentimos, agimos, nos relacionamos, quando fechamos os nossos ouvidos e fechamos o nosso coração ao Teu Espírito Santo e damos lugar aos espíritos maus. Liberta-nos também, Senhor, e livra-nos desses cativeiros. Leva-nos como testemunhas de que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que tem poder para salvar, para curar, para libertar, para abençoar aqueles que são Teus. Reveste-nos de coragem, Senhor, no momento da tentação, do confronto, do conflito. Dá-nos sabedoria. Nós não sabemos o que fazer nessa Babilônia que é São Paulo. Não sabemos como agir no dia a dia do nosso trabalho, nas demandas, nas lutas, nas dificuldades, nas responsabilidades, no peso que nós carregamos. Dá-nos discernimento da Tua vontade, coragem para agir segundo a Tua vontade. E enche o nosso coração da Tua paz, que excede todo o entendimento. Derrama sobre nós a alegria do Teu Espírito Santo e inunda essa cidade da Tua presença, através de todos e cada um de nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome, Tu que és o nosso Pai que estás nos céus. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém, amém.